Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar a segunda parte, então, da aula de imunodeficiências, né? Então, na aula passada nós falamos sobre as imunodeficiências primárias, né? Que é a imunodeficiência primária, que é a diferença entre ela e a secundária. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras doenças que envolvem aqui na primária e também as secundárias também, tá bom? E também falamos na aula passada sobre o sistema complemento, né? Da via clássica, a via alternativa, a via lectina, que todas levam a uma via comum, né? Que é destruir o patógeno, e que tinha indivíduos, né? Que desenvolve imunodeficiências primárias, onde ele tem uma alteração no sistema complemento. E por isso que ele desenvolveu essa doença. E lembrando que quando a gente fala que é primária, é que é uma doença congênita. Então, o indivíduo já nasceu com essa alteração, tá bom? Então, nós falamos na parte primária que tinha as doenças envolvidas no mecanismo inato, né? E também do sistema complemento. E do sistema complemento, nós comentamos também que existe uma doença, né? Que tem uma alteração no sistema complemento, no C1, C2 e C4, e o indivíduo tem a predisposição a desenvolver a LES, que é o lúpus eritematoso sistêmico, né? Onde esse indivíduo desenvolve eritema cutâneo, essas parecem umas manchas aqui na pele, no rosto, também pode desenvolver nos braços. Também na segunda fase da doença começa a desenvolver nefrites, então ela tem glomerulonefrites, inflamações nos glomérulos dos rins, né? E aí isso começa a ter um pouco de alteração também na parte urinária, né? Também pode desenvolver artrites, pode desenvolver também problemas no coração, problemas no pulmão, mas esse já é um estágio mais avançado da doença. O lúpus eritematoso sistêmico, então, ele é uma doença imunodeficiente, também caracterizado como uma doença autoimune também, tá? E geralmente ocorre mais em mulheres do que em homens. Então, tem muitos trabalhos que demonstram que, às vezes, essas oscilações hormonais podem ser aí um fator que desencadeia, né? Que aumenta ainda essa predisposição ao lúpus, tá? Mas ainda falta muitas coisas para se esclarecer, né? Porque geralmente essa paciente ela já tem uma alteração genética, mas só depois de um bom tempo que ela desenvolve o lúpus. Então não desenvolve isso em criança, tá? Raramente desenvolve forma juvenil, mas em uma grande porcentagem que ocorre é em mulheres em torno de 25, 30, 35 anos. Principalmente em mulheres que tiveram o primeiro filho, né? Então por isso que eles mostram que realmente essas alterações hormonais, esse aumento hormonal, essa queda hormonal que ocorre na gravidez e tudo mais, pode ser aí um fator intrínseco, né? Quer dizer, extrínseco, que leva aí a desencadear o lúpus, né? Ou seja, é só um start, né? Porque ela já tem uma alteração genética, ok? Então, não, é realmente uma doença que não tem cura. Essa paciente tem que tomar corticoides praticamente a longo prazo, porque é uma paciente que vive inflamada, né? Então, além dessas alterações que ela tem aqui, o que significa isso? Porque ela também tem alterações nas vias da inflamação, então ela vive inflamada, né? Então essa alteração no sistema complemento permite que ela desenvolva mais inflamação, então ela vive inflamada, então ela tem que tomar corticoide, tá? Para diminuir essa inflamação. E lembrando que o corticoide, ele é o supressor no sistema imunológico, então se você está suprimindo, você vai diminuir o recrutamento de células do sistema imune. Né? Então, você vai diminuir o recrutamento principalmente de linfócitos, de neutrófilo, e essa paciente fica suscetível a doenças oportunas. Então, você toma medicamento para melhorar o lúpus, mas fica ali suscetível a desenvolver doenças oportunas devido à supressão imunológica, devido ao efeito do corticoide, tá? Então, aqui relembrando, né, que existem essas três vias que nós falamos na aula passada. Então, a via clássica, a via alternativa, a via lectina. Lembrando que a via clássica ela é dependente, né, de anticorpo, diferente dessas daqui, e que todas sempre vão chegar a uma via comum, né, que a gente falou que é o MAC, né, aquele que destrói a membrana do patógeno para conseguir eliminá-lo, tá? Então o sistema complemento é extremamente importante, né, já pelo nome complementa aí o sistema imune, e ele faz tanta parte do sistema imune inato e adquirido, tá? Que a gente já comentou isso na aula passada. Bom,
E além disso, né, dependendo de qual alteração que se tem na via, o indivíduo pode desenvolver doenças aí, né, diferentes. Então, mas vocês perceberam que dependendo da alteração aqui, né, mesmo sendo o MBL, o fator B ou D, C3, a maioria, né, os pacientes ficam suscetíveis a infecções bacterianas, né? Então você vê que a maioria deles fica suscetível a infecções bacterianas quando se tem alteração no sistema complemento, tá? Com exceção ao C1, C2, C4 ou C1NH, que desenvolve outras doenças, né, que é o lúpus ou angioedema hereditário, que já falamos na aula passada. Bom, então aqui nós comentamos até o momento deficiência do mecanismo inato do sistema complemento, e agora vamos falar do indivíduo que pode ter alteração da deficiência primária de célula B, tá? Ou seja, ele tem uma deficiência no linfócito B. Quais são essas doenças? Ou doença de Bruton ou deficiência de imunoglobulina A. A doença de Bruton, ela foi a primeira imunodeficiência hereditária que foi descrita em 1952, e esses indivíduos que desenvolvem essa doença possuem mutações no gene da tirosina quinase de Bruton, que a gente chama de BTK. Ou seja, é uma doença que ocorre nos homens, tá? Ocorre nos homens. Esses indivíduos têm defeito no estágio pré-B, ainda na medula óssea, tem ausência de linfócitos B maduro, e isso vai impedir que esse linfócito B maduro se transforme em plasmócito e secrete anticorpo, tá? Crianças que têm essa doença ficam sujeitas a infecções repetidas por bactérias piogênicas, principalmente Staphylococcus aureus, os piógenos e pneumoniae. Então, aqui, o que acontece na doença de Bruton, né? Ou ligada ao X? Então, como eu falei para vocês na aula lá do sistema imune das células, a gente tem uma célula progenitora, que é o progenitor linfóide, que se diferencia e desenvolve uma célula pró-B, é uma célula ainda imatura. Essa célula pró-B, tá vendo? Ela tem a presença desse BTK. Então, lembrando que o BTK, né, é um gene da tirosina quinase. Então, ele tem uma alteração nesse BTK presente na célula pró-B, e por ter essa alteração, o que vai acontecer? Ele até se diferencia numa célula pré-B, que é uma célula um pouquinho mais madura do que essa, né? Mas o que vai acontecer aqui é que no momento que essa célula pré-B tiver que amadurecer para ser realmente um linfócito B maduro, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela vai desenvolver uma célula B imatura periferia, ou seja, os anticorpos que ela deveria secretar, né, o IgM, o IgG, ela vai ter dificuldade. Então, você percebe aqui, tá vendo, ó, que ela só consegue produzir poucas quantidades de IgM ou IgD. Isso aqui até que ela consegue produzir, mas o IgG e o IgM eles geralmente são alterados nesse tipo de doença, né? E isso é grave, porque lembra que o IgM é aquele anticorpo que está ligado à resposta primária, né? Que significa que o paciente teve o contato com a primeira infecção e que está ajudando ali a combater esse patógeno. E o IgG é um anticorpo extremamente importante, porque é a partir dele que se formam os linfócitos B de memória, mostrando que o paciente está imune, né? Então, ele vai ter essa ausência, né, de produzir esses anticorpos, tá bom? Esse indivíduo, então, é ligado ao X aqui, tá vendo aqui o cromossomo X, né? Porque o homem ele é XY, então o X dele aqui ele é alterado devido a alteração desse BTK, tá? Por isso que a gente fala que é ligado ao X, tá bom? E o que acontece? Se o paciente tem, então, essa ausência de anticorpos, né? Tem essa dificuldade de produzir anticorpos extremamente importante para o sistema imune, qual que é o tipo de tratamento que esse paciente vai ter? Tomar imunoglobulinas. Então, ele teria que tomar IgM ou IgG, ou os anticorpos se ele tiver alteração também, né? E intravenoso. Então, ele tem que tomar isso na veia, tá? E tomar antibiótico quando tiver infecções instaladas, porque não tem cura. Então, ele tem que tomar anticorpo intravenoso, e aí, no caso, vai ser uma resposta passiva, né? Porque o anticorpo vai entrar, só vai ajudar o sistema imune dele, mas não vai criar linfócito B de memória. Então, toda vez que tiver contato com o mesmo antígeno, ele vai desenvolver a sintomatologia, tá? Então, por isso que tem que tomar as globulinas por intravenoso para poder melhorar isso. E antibiótico quando tiver infecções, tá? Já a deficiência de imunoglobulina A, ela é a primária mais comum, caracteriza-se por uma baixa quantidade de imunoglobulina A, que é menor que 50 microgramas por ml.
O normal é de 2 a 4 miligramas, só que ele tem uma quantidade de menor que 50 microgramas. Entretanto, esse indivíduo aqui, o problema aqui é o IgA, tá? Ó, já esse aqui, o IgM e o IgG, é normal. Então, o paciente consegue produzir o linfócito B, se diferenciar em plasmócitos, produzir IgM e IgG normalmente. O problema aqui é o IgA. Então, lembra que o anticorpo IgA, ele está mais presente em mucosa, nas secreções, nas lágrimas, né? Então, é importante também ter esse anticorpo, porque imagina, se é um anticorpo que está presente nas secreções oculares, se eu não tenho isso, qualquer patógeno que entra no meu olho pode desenvolver uma conjuntivite o tempo inteiro, ou uma infecção ocular, né? Ou uma infecção também na boca, porque eu também tenho IgA na boca, na parte da mucosa bucal. Então, também acaba o paciente desenvolvendo esses outros tipos de infecções, tá? Os sinais clínicos são variáveis. Tem paciente que tem deficiência de hemoglobina A e é assintomático, nem tem nenhum tipo de alteração, tá bom? Mas tem pacientes que podem desenvolver infecção respiratória ocasionais e diarreia, porque o IgA ele também está presente na mucosa do pulmão, também na mucosa intestinal. E tem pacientes que desenvolvem infecções graves e recorrentes e lesão intestinal e pulmonar, na fase mais grave, tá bom? Então, esse paciente também, o tratamento é sintomático, tem predisposição a doenças autoimunes, por ele ter diminuição da hemoglobina A, porque tem uma doença autoimune, que se o paciente tem deficiência de hemoglobina A, se tiver uma forma tão grave, pode ser que até a parte da mucosa dele, da parte da boca e tudo mais, comece a se alterar. Então, começa a formar feridas na boca constantemente, a boca dele fica mais seca, tem dificuldade até de engolir um alimento devido à falta da hemoglobina A. Pra você ver quantos tipos aí de funções importantes, né? Porque ela ajuda a manter essa mucosa íntegra. Então, uma vez que tem alteração nisso, pode alterar também a mucosa, tá? E isso, além, né, de ter doenças oportunas, né, ter essas infecções, ele também pode desenvolver uma doença autoimune, onde ele fica totalmente deficiente de hemoglobina A e a boca dele começa a ficar seca, ter dificuldade de se alimentar e tudo mais, tá bom? E aí, no caso também, é um indivíduo que tem que fazer medicação, se ele tiver alguma infecção respiratória ou grave, e também ele pode também tomar hemoglobina A também intravenoso, tá bom? Outra doença é a deficiência primária de célula T, então os linfócitos T que estão alterados, que uma delas é a síndrome de George ou ataxia. A síndrome de George é um indivíduo que tem deleção no cromossomo, tá? Cromossomo 2 no bracinho 11.2. E esse paciente, o que acontece? Ele tem o desenvolvimento defeituoso da terceira e da quarta bolsa faríngeas, que dão origem ao timo e às glândulas paratireoides entre 6 e 8 semanas de gestação e ao arco aórtico e porções dos lábios com 12 semanas. Então, esse paciente, o que acontece aqui? A medula óssea dele é normal. Então, lembra que o linfócito T, o progenitor, ele é produzido na medula óssea, mas ele precisa migrar para o timo para amadurecer. O que acontece aqui? Esse paciente tem uma alteração no timo. Ele tem uma hipoplasia tímica, um defeito de maturação, então, de célula T. O que acontece? Quando o linfócito T chega no timo, como o timo está alterado, como que ele vai conseguir se amadurecer? Ele perde o ambiente dele, então o linfócito T não consegue ser ativado, porque lembra que as células APCs precisam migrar e até o timo, ou outro órgão, né, para outro órgão linfomatopoético para poder ativar esse linfócito. Se ele não estiver no ambiente, como que ele vai... como que essa célula PC vai apresentar um antígeno para o linfócito T? Então, tá vendo a gravidade disso? Além disso, o paciente tem ausência de glândulas paratireoides, então ele também desenvolve distúrbio de cálcio, que a gente chama de hipocalcemia. Ele também tem desenvolvimento anormal de grandes vasos, ele pode desenvolver alterações cardíacas, psíquicas e cognitivas e deformidades crâniofaciais. O anticorpo dele é normal, então aqui no caso o linfócito B é normal. Até porque ele é produzido na medula óssea, né? Todo o processo de diferenciação e a maturação. Mas o linfócito T não, ele precisa amadurecer no time, então ele vai ter uma dificuldade. E aí, devido a isso, né, essa falta de maturação da célula T, o paciente fica suscetível a infecções por micobactérias, vírus e fungos. Porque lembra que os linfócitos T têm a grande afinidade aí para combater células tumorais, células infectadas com vírus, né? Então, imagina, eu não vou ter linfócito T, porque eu perdi meu ambiente, como que vai ser quando eu tiver contato com
com um vírus, ou com uma micobactéria, ou fungo, ou até uma célula tumoral, né? Então, aqui mostrando as alterações desse paciente. Além disso, ele pode desenvolver a parte de alterações, né, físicas, né? Ele tem as orelhas encolhidas, tem essa boca em forma de peixe, que são bem características dessa síndrome de George, tá? E isso aqui mostrando a hipocelularidade no timo. Então, tá além do timo, também nos linfonodos, tá vendo? Então, os outros órgãos linfomatopoéticos que eu falei para vocês, o timo, os gânglios linfáticos, né? Tudo isso também são alterados, não é somente o timo. Então, aqui mostrando, tá vendo que tem regiões que fica mais esbranquiçadas, tá vendo aqui? Isso significa hipocelularidade aqui, ó. Tá faltando ambiente para esses linfócitos T. Olha isso aqui, ó. Tamanho disso. Aqui era para estar tudo preenchido e tá faltando espaço, tá bom? E aí, no caso do tratamento aqui, para esse paciente, é o controle do hipoparatiroidismo, que vai ter que fazer pro resto da vida. E no caso aqui, tem que fazer um transplante, tá? Um transplante de timo fetal, medula óssea é raro, né? Porque medula não vai adiantar de muito nesse caso, vai ter que fazer transplante de timo. E atualmente espera-se até ele completar 5 anos de idade para fazer esse transplante de timo fetal. E, se necessário, corrigir os defeitos do coração e tratamento das infecções, tá? Então, o problema maior aqui, realmente, né, é a hipoplasia tímica ou dos linfonodos, né, que tem uma alteração nesse tecido, e aí o linfócito T perde esse ambiente dele de amadurecimento, ele perde o espaço dele, tá bom? Bom, já a doença ataxia, tá? É o indivíduo que tem um defeito da proteína ATM. Essa proteína ATM, ela está ligada ao cromossomo 11 e é relacionada com o reparo de DNA. Então, nós precisamos de proteína ATM para reparar o DNA. O que significa isso? Se a célula está ciclando no ciclo celular, que já tiveram isso em genética, espero, né? No processo ali de síntese de DNA e a célula começa a entrar em mitose, se tiver qualquer tipo de alteração e mutação, o ATM ele é ativado para poder reparar esse DNA e ele não continuar com mutação. Aí o que acontece? O paciente tem defeito na ATM. Vai ter problema no reparo do DNA. O paciente geralmente desenvolve ataxia, que é movimentos desordenados. Então, o paciente tem dificuldade na fala, debilidade muscular, por vezes também pode ter atraso mental. E tem a telangiectasia, que são dilatações capilares. Tá vendo? Então, fica aqui presente tanto nos olhos, tá bom? Pode aparecer também nas orelhas, asas do nariz e também nos braços, ok? Mostrando aqui nas partes das orelhas e nos olhos, tá? Então, são dilatações capilares. Geralmente, também, esse paciente tem alteração nas áreas do cérebro, do cerebelo, causa dificuldades de coordenação e movimento. E também, por ter alteração na TM, afeta o sistema imune, tanto células T quanto B, e o paciente fica suscetível a infecções oportunas. E risco aumentado para o câncer, porque imagina, não tem o ATM que ajuda no reparo do DNA. Tem outras proteínas também que ajudam no reparo do DNA, mas a ATM é extremamente importante. Então, se uma célula cicla com mutação e não tem um ATM, ali pode desenvolver tumores também, então o paciente fica bem suscetível a desenvolver câncer, tá? Outra doença também primária é a imunodeficiência combinada, que a gente chama de CID. Imunodeficiência combinada grave é um tipo de doença combinada. E por que combinada? O paciente ele tem uma mutação no gene que codifica a proteína ADA, que é a adenosina deaminase, né? Então, aqui a gente tem um que está presente no cromossomo 20. Então, a adenosina está aqui. Então, a adenosina é extremamente importante na codificação da proteína do DNA, né? E o que acontece aqui? Por ter alteração nessa proteína A, da adenosina quinase, vai acumular toxicidade. Ou seja, essa alteração vai inibir a síntese de DNA, tá? E se eu inibir a síntese de DNA, o que vai acontecer? Lembra, na fase S do ciclo celular? Essa célula não vai entrar em mitose. Então, essa célula não vai conseguir proliferar, ter grandes quantidades. Então, essa alteração na proteína A, adenosina deaminase, tá? Produz efeitos tóxicos nesse paciente e isso faz com que iniba o síntese de DNA. Então, o paciente vai ter uma deficiência na produção de célula B e célula T, tá? Além disso, o paciente também pode desenvolver defeito no gene da interleucina 2. Lembra que a interleucina 2 é importante para que o linfócito T seja ativado, tá?
Ele também pode ter alteração na tirosina além do 2, 4, 7, 9, 15, 21. Lembra que as citocinas são importantes para que ative outras células da cascata da sinalização celular, né? E o que acontece? Por ter todas as alterações das citocinas, né? E além disso também ter essa inibição na síntese de DNA, o paciente pode ter defeitos tanto na célula T, na B e na NK, que é Natural Killer. Até Natural Killer também. Existem várias formas de CID. Tem pacientes que desenvolvem só alteração T e B, tem paciente que tem T, B e NK, tem paciente que tem tudo isso, mais as citocinas, ou tem só as citocinas e só o T, só as citocinas e só o B. Depende. Por isso que a gente fala que é combinada, porque não é só uma alteração, é sempre mais de uma, tá? Então, existem várias formas, tá? E tem doença que tem tudo de uma vez só, que é a forma mais grave do CID mesmo, que é todas as alterações, tá bom? O paciente também tem hipocilaridade nos órgãos linfóides, no CID, também bem parecido com a síndrome de George, que eu mostrei para vocês. Então, fica esses espaços, né, nos tecidos, então falta ambiente, né, para que essa célula cresça e amadureça, tá bom? E, além disso, como eu falei para vocês, além de envolver essas células B, T, NK, todas essas citocinas, ela é a forma mais grave da imunodeficiência primária. A criança que nasce com CID, a morte ocorre aí no primeiro ano de vida, porque o paciente fica oportuno aí, né, fica suscetível a infecções oportunistas graves e recorrentes, porque imagina, é combinado. Se fosse só o B ou só o T, ainda consegue essa criança ir para frente, né? Mas são muitas alterações. Mas geralmente é B e T, que é a mais comum, que é junto, né? E aí o paciente realmente fica ali suscetível a infecções oportunistas, ainda mais criança que ainda está desenvolvendo o sistema imune dele, então realmente é fatal para essa criança. Geralmente essas crianças podem ter infecções intestinais recorrentes, desenvolver pneumonia, né? Ou doenças fúngicas. Vacinas com organismos atenuados também pode levar à morte por infecção progressiva, porque tem vacinas que vêm com o organismo atenuado, algum pedaço desse organismo, né? E aí até esse pedacinho é o suficiente para desencadear a infecção progressiva, porque o sistema imune não consegue produzir imunidade contra aquele organismo, né? E o melhor tratamento aqui, no caso, seria o transporte de medula, tá? Ou a ADA exógena, que hoje já tem um tratamento, um fármaco, que o indivíduo toma a ADA para melhorar e corrigir essa inibição na síntese de DNA, tá? Só existe um caso na história de uma criança que nasceu com CID e que viveu até os 12 anos, que é o David Vetter, que chama do menino bolha. Depois eu deixo para vocês aqui, para vocês pesquisarem no YouTube, a história desse menino, que é fantástico. Então, o pai dele, ele era formado em engenharia e conhecia conceitos de matemática, de física, enfim. E ele decidiu montar um protótipo pro filho dele, né? Então, ele desenvolveu esse protótipo aqui. O menino vivia dentro de uma bolha mesmo, totalmente um ambiente estéril. Ele não tinha contato com o ambiente exterior, então a comida entrava por aqui, o brinquedo, tudo que era para ele, né? Toda a comida que ele se alimentava era estéril, a água, tudo, né? E aí mostrando aqui ele passeando na rua, né? Levava ele para brincar, parecia uma roupa mesmo de astronauta. Passava um ar aqui dentro, então o pai dele desenvolveu esse protótipo de passava um ar para ele conseguir respirar, para ele conseguir brincar com as outras crianças na rua. Então, foi a única criança que nasceu com CID que viveu até os 12 anos. É o único na história. Do restante, realmente, se não tiver um transplante de medula quanto antes, né? Esses tratamentos alternativos que está aparecendo, a criança realmente pode levar mortalidade em menos de um ano de idade. Certo? Bom, até aqui nós falamos, então, da imunodeficiência primária. Então, ou seja, o indivíduo nasceu com uma alteração genética. E agora a gente vai falar da secundária. A secundária, lembrando, né, é uma imunodeficiência que o indivíduo adquiriu. Ele não nasceu com a doença, ele adquiriu ao longo da vida dele, tá? Quais são as doenças secundárias adquiridas? Pode ser por complicações, por processos patológicos. Então, desnutrição é um tipo de deficiência secundária, obesidade também, tá bom? Neoplasias e infecções. Ou iatrogênicas, imunossupressores, quimioterapia, radioterapia, esplenectomia, que o paciente retirou o baço, ou uso de drogas ilícitas, tá? A desnutrição, então, é um caso secundário, é comum em países subdesenvolvidos, e já mostraram, muitos da literatura já demonstraram,
que o paciente que tem desnutrição, ele pode desenvolver incapacidade de maturação e também incapacidade de diferenciar as células do sistema imune. Então, lembra toda aquela cascata de células, né, que são diferenciadas, ele vai ter alteração. Tem até dados demonstrando que o paciente desnutrido também tem alteração na célula-tronco hematopoética. Então, ele já tem baixa quantidade de célula-tronco hematopoética, e isso já faz com que as outras células que vão se diferenciando a partir dessa célula-tronco também tenham uma baixa quantidade, né? Então, devido, né, à baixa quantidade de célula-tronco. E aí os pacientes têm baixas quantidades de células. Então, imagina, neutrófilo, linfócito, monócito, todas essas células corta aí pela metade. Tem metade dessas células na corrente sanguínea, tá? E isso já é um fator, porque já tem alteração desde a célula primitiva, desde a célula-tronco, tá bom? E aí, por causa disso, o paciente fica aí suscetível a infecções repetidas. Então, ele tem bastante infecção intestinal, pulmonar, tá? E não só indivíduos que não têm acesso ao alimento, mas até pacientes hospitalizados também é um tipo de desnutrição, tá bom? Pacientes ficam hospitalizados, pacientes que têm doenças crônicas, né? Tem até pacientes também que têm câncer, depois fica desnutrido, porque perde apetite, não se alimenta e fica desnutrido. Então, isso também é um tipo de imunodeficiência secundária, que não é só por falta de alimento, mas também por condições que ele está vivendo, ou por hospitalar, ou porque ele tem uma outra doença crônica, tá bom? As neoplasias, então, também é um tipo de secundário. Então, os pacientes com câncer avançado e disseminado podem ser mais suscetíveis a infecções por uma escassa resposta imunológica. Tumores de medula óssea podem interferir diretamente na maturação das células, né? Que aí, no caso, entra aí as leucemias, né? Os tumores também podem liberar citocinas que interferem no processo de maturação, que é o TGF-beta, né? Então, as neoplasias, de fato, também, né? O câncer é um caso de imunodeficiência secundária, né? E toda vez que tiver um câncer avançado, né? Que a gente fala que é um grau mais elevado, um grau 4, por exemplo, ele fica bem mais suscetível a infecções, porque você tem uma grande quantidade de proliferação de células tumorais, né? E que a sistema imune não é o suficiente para combater, né? Então, por isso que o paciente fica ali sempre desenvolvendo infecções oportunas, tá bom? Também tem por infecções, então, indivíduos que desenvolvem vírus do sarampo, ou HTLV1, que é o vírus linfotrópico de célula T humana, ou HIV, que vocês já conhecem, o vírus da imunodeficiência humana. Esses dois tipos aqui, né, HTLV e o HIV, ambos vírus infectam somente célula T. A diferença é que o HTLV1, o indivíduo pode desenvolver tumores, pode desenvolver câncer, tá? E o HIV, né, que vocês já conhecem também, é um tipo de imunodeficiência secundária humana que tem contato com vírus. E como vocês tiveram aula de vírus, eles adoram, né, infectar as células T, que é a célula CD4, elas morrem, né? Morrem tanto por causa do vírus e morrem tanto por causa das células CD8, que combate também esse CD4. Acaba eliminando eles, essas células estão infectadas, tá? Então, isso também, esse tipo de infecções também é um quadro de imunodeficiência secundária, tá? Aqui mostrando as complicações do HIV, né? Então, lembra que o paciente não morre de HIV, ele morre por causa da doença oportunista. Lembrando que os linfócitos TCD4 deles estão morrendo. Então, ele tem mais suscetibilidade a desenvolver infecções oportunistas, tá? Aqui, o HIV paciente também pode surgir neoplasias também, mas é um caso muito mais avançado do HIV, diferente do HTLV1, tá? Que a chance de desenvolver tumor aqui é muito mais rápido nos estágios do que o HIV. Tá? O HIV demora muito para o paciente desenvolver câncer, tá bom? Muitos anos mesmo, tá? E aqui mostrando as complicações do HIV, então o paciente pode ter diversas infecções parasitárias, bactérias, fúngicas, vírus, né? Outros tipos de doenças malignas, né? Frente aí ao HIV, tá bom? Existem também as imunodeficiências secundárias iatrogênicas, que são complicações ocasionadas por tratamento médico, ou seja, drogas imunossupressoras, que são os corticoides, ciclosporina, são fármacos que podem levar à supressão imunológica. Como eu falei para vocês aqui, né, no caso do paciente que tem lúpus, toma corticoide para diminuir a inflamação, ou até pacientes que têm artrite reumatoide, por exemplo, também. Então, essa droga imunossupressora, esses corticoides, a ciclosporina, também deixa o paciente suscetível a doenças oportunas e aí desenvolve imunodeficiência secundária. A quimioterapia também deixa o indivíduo imunodeficiente secundário,
porque a quimioterapia, né, ela é citotóxica para os linfócitos, para os granulócitos e os percussores também. Então, o paciente também faz a quimioterapia para diminuir a proliferação tumoral, né? Entretanto, afeta também as células saudáveis. Igual a radioterapia. A radioterapia faz a radiação para matar as células tumorais, só que também mata as células saudáveis. Então, o paciente também fica suscetível a doenças oportunas. A esplenectomia é uma cirurgia que elimina o baço, né? Então, às vezes o paciente desenvolve uma doença, né? E aí tem que retirar o baço, né? Tem que fazer uma cirurgia e remover o baço. Então, a falta do baço também, lembra que o baço é um órgão linfomatopoético, tem uma grande quantidade de linfócitos, principalmente linfócito B, tem bastante linfócito B lá também, linfócito T. E você removendo esse baço, também o paciente fica suscetível a doenças oportunas. O uso de drogas ilícitas também pode desenvolver o paciente imunodeficiente. O uso de heroína, de cocaína, LSD, essas drogas alucígenas também pode alterar o recrutamento dessas células também do sistema imune, certo? Bom, aqui só do resumo do que a gente falou nessas duas aulas, da aula passada e essa aula. Então, a gente falou das primárias ou congênitas, todas essas doenças aqui, deficiência do mecanismo inato, da doença granulomatosa crônica, Chiediaque-Higashi, desanulococitária, do sistema complemento, das células B, das células T e do CID. E também das secundárias, nutrição, neoplasia, infecções e as iatrogênicas que vêm por ações aí de medicamentos, fármacos, né, quimioterápicos, radioterápicos ou cirurgias ou uso de drogas ilícitas, ok? Ok, pessoal, então a gente encerra então essa parte de imunologia, né? Então nós falamos toda a parte, né, fisiológica, né, do sistema imune, porque que era importante também a parte patológica, tá? Então a gente vai começar agora a falar sobre os testes imunológicos, né, sobre um imunodiagnóstico. Quais são os testes de imunologia que são utilizados para conseguir ter um resultado, né, para saber se esse paciente tem X doença ou X alteração, tá bom? Bom, e vocês viram, né, até nas mídias, né, que vocês estão por dentro, principalmente com relação ao Covid-19, né, que hoje agora tem os testes rápidos, né, que você consegue saber se o paciente teve o contato com o coronavírus, se ele já está imunizado, né. Outros testes também estão para ser desenvolvidos, né, até para o coronavírus. Então, testes de ELISA, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né. Tem outros testes também que eu até comentei com vocês brevemente, teste de citometria de fluxo, que eu consigo analisar linfócitos T e B, porque lembram que essas células, elas possuem morfologia muito parecidas, mas eu preciso analisar a estrutura fenotípica dela para saber que linfócitos que o paciente tem na sua corrente sanguínea, principalmente pacientes que têm HIV, né, porque os linfócitos morrem, certo? Então, existem diversos tipos de testes imunológicos que permitem identificar se o paciente teve contato com aquela doença, tá? Se ele tem uma doença autoimune, se ele tem uma imunodeficiência, né? Todos esses testes permitem isso. Então, eu vou passar para vocês uma parte da aula hoje de testes imunológicos para saber a importância e também o teste de imunocromatografia, que são os testes rápidos. E aí, na aula da semana que vem, a gente encerra falando sobre esses testes, porque depois vocês vão ter a avaliação, tá bom? Então, na próxima terça-feira, a gente encerra a disciplina. Bom, esses testes imunológicos que existem hoje no mercado, então, principalmente esses daí que vocês estão vendo, os testes rápidos, eles se baseiam em reações antígeno-anticorpo, né? Então, lembrando que um anticorpo, né, é aquela imunoglobulina solúvel que é produzida por plasmócito, né? Então, lembra, o linfócito B precisa diferenciar em plasmócito para secretar anticorpo. E a partir disso, eu tenho ali, né, a ativação da minha resposta imune humoral, porque envolve o anticorpo, né? E esse anticorpo, ele tem capacidade de se ligar a um epítopo de um antígeno. Quem é esse antígeno? Aquela substância estranha, né? Ou seja, ela um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, todos eles são antígenos. E por ser antígeno, na membrana dele tem alguma estrutura nessa membrana, né, que é capaz,
né? Tá vendo? Que é capaz de induzir uma resposta imune no hospedeiro. Qual que é a resposta imune no hospedeiro, né? É o paciente ter sintomas. Então, ele pode ter febre, uma dor no corpo, né? Outro tipo de alteração, ou manchas na pele, depende de qual que é a doença, certo? E esse antígeno, ele tem capacidade de se ligar nesse anticorpo, né? Então, como que o meu sistema imune consegue eliminar aquele patógeno, como a gente já falou em todas as aulas, né? Nós temos o contato com o antígeno que entra no nosso organismo, mas nós temos uma resposta imune inata e temos uma resposta adquirida. Se essa resposta imune inata, a primeira linha de combate, não é o suficiente, que são as barreiras naturais, tem a segunda linha de combate, que é a inflamação, e que se não é suficiente ainda, eu tenho ali a minha terceira linha de combate, que é a minha resposta imune inata adaptativa, que eu produzo anticorpo, certo? Então, todo o meu sistema imune vai se ativar. Então, eu lembro, meu APC, a minha célula APC vai apresentar o antígeno para o linfócito através do MHC, que pode ser classe 1, que pode ser classe 2. Sistema complemento também é ser ativado também ao mesmo tempo, né? Esses linfócitos são ativados. Os linfócitos T precisa ativar o linfócito B, né? Para ele secretar anticorpo contra aquele antígeno. Quando o anticorpo é produzido, o paciente começa a ter imunização, né? Porque o anticorpo tem uma ação muito importante de fazer opsonização, que é facilitar a fagocitose, e neutralizar esse antígeno. E a partir do momento que eu transformo o linfócito B de memória, toda vez que eu tenho contato com o mesmo antígeno, eu já tenho o linfócito B de memória pronto para atacar, né, esse antígeno, certo? E para isso, o que aconteceu no processo? Eu desenvolvi um anticorpo específico para aquele antígeno. Então, cada vez que eu sou exposto a antígenos diferentes, cada antígeno tem um anticorpo específico para aquele antígeno. Então, imagina quantos anticorpos nós já produzimos ao longo da nossa vida, de quantos patógenos nós já fomos expostos, né? E pensando que temos anticorpo para tudo isso, toda vez que a gente tiver contato com o mesmo antígeno, já tem um anticorpo pronto. Eu posso até ter os sintomas, mas não igual à primeira vez. Então, eu posso ter uma febre mais leve, né? Ou um pouco de mancha, ou nem ter nada. Ser totalmente assintomático, graças, né, aos linfócitos B de memória, tá? Então, todo anticorpo é desenvolvido no processo do sistema imune para reconhecer aquele antígeno. Tem uma modificação estrutural, reconhece isso de uma forma bioquímica mesmo estrutural, e tem uma ligação antígeno-anticorpo que a gente chama de como se fosse uma relação sanduíche, que vocês podem até ver na internet. Reação sanduíche, né? É antígeno e anticorpo. É aquele anticorpo que foi produzido especificamente para se ligar no epíteto daquele antígeno. Só aquele anticorpo tem capacidade de eliminar aquele antígeno, tá? Bom, então, frente a isso, a esses estudos, essa base científica, foi desenvolvido, então, os testes imunológicos. Como que eu posso desenvolver um teste imunológico que consiga reconhecer se o paciente teve o contato com aquele antígeno, ou se eu quero saber se o paciente produziu anticorpo contra aquele antígeno. Ah, professora, eu posso ver os dois então? Posso. Então, eu posso tanto fazer um teste imunológico para saber se o paciente carrega o antígeno na corrente sanguínea, para saber se ele está com aquele parasita, se ele está com aquele fungo, aquela bactéria, aquele vírus, e também tanto para saber se ele produziu anticorpo contra aquele antígeno. Então, o teste rápido é um deles, é para você identificar, inclusive, para o coronavírus, que vocês já viram isso, tá bom? Bom, como eu já falei para vocês, então, que o anticorpo, né, para desenvolver esse teste imunológico, precisa entender a estrutura do anticorpo, né? Então, lembra que o anticorpo tem cadeias leves e pesadas, tem uma região variável, que é essa parte de cima aqui que vai se ligar ao antígeno, e a parte constante, que é onde consegue a gente distinguir as diferentes classes de anticorpo, né? Que tem várias que vocês já ouviram falar, que é o IgA, o IgE, o IgD, IgM e IgG, tá? Então, essa região constante é o local de ativação dos outros elementos do sistema imune. Então, aqui muda conforme a classe do anticorpo, e aqui o epítopo que se vai se ligar ao antígeno, certo? Bom, então, lembrando que essa região variável determina o antígeno ao qual o anticorpo vai se ligar, a região constante determina a classe,
São regiões variáveis e regiões constantes em forma de Y e mantidas por estruturas químicas denominadas ligações de disulfeto. Lembrando que nós temos aí 5 classes de anticorpos, que nós já comentamos isso, né? Cada um tem uma porcentagem específica presente na nossa corrente sanguínea, né? E cada uma delas tem funções específicas no nosso organismo. E lembrando que o IgG atravessa a placenta, né, também envolvido na ativação do sistema complemento, que vocês já tiveram isso. O IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido na fase aguda, então, quando eu tenho contato, então, realmente com o patógeno, tem ativação do IgM. O IgA presente no soro, secreções e mucosas. O IgD também membrana de linfócitos. E o IgE presente na parte da liberação de estaminas, mastócitos e basófilos, responsável pelas alergias, tá? E como que se desenvolve o anticorpo, né? Então, como que se faz esse teste imunológico? Então, essas empresas que desenvolvem esse teste imunológico precisa entender muito bem a estrutura de um anticorpo, né? Então, tem equipamentos que conseguem analisar isso. Além disso, eles conseguem produzir anticorpo de forma sintética mesmo, in vitro, em laboratório, utilizando animais. Um deles é o camundongo. Pode-se utilizar camundongo, rato, coelho, macaco, né? Mas o mais comum é camundongo porque é mais fácil de você manipular o animal, tá bom? Que tipo de anticorpos que essas empresas produzem? Ou de forma policlonal ou monoclonal. Quando é policlonal, é que é obtido a partir de diferentes clones de células. E quando é monoclonal, é obtido a partir de um único clone de plasmose. Porque lembra que na resposta primária e secundária tem expansão clonal dos linfócitos. Lembra aquele pico que eu mostrei para vocês? Então, tem uma expansão clonal, né? Então, se eu tenho uma expansão clonal de diferentes clones de linfócitos B, eu tenho anticorpo policlonal. Se eu tenho a partir de um clone de mastócitos, de plasmócitos, somente um, mas não são diferentes, ele é monoclonal. Então, você pode fazer tanto poli quanto mono, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, esses testes imunológicos, eles utilizam um ou outro. Ou eles utilizam anticorpos policlonais, são diferentes clones de células, como se fosse um pool de células, uma X quantidade de células, ou monoclonal, que é a partir de um único clone de plasmócitos, tá? Qual que é a diferença entre eles? Para um teste imunológico, um policlonal ele é bom porque ele é mais sensível. O que significa isso? Que se o paciente tem uma baixa quantidade desse antígeno na corrente sanguínea, se eu utilizo um teste imunológico com anticorpo policlonal, eu tenho mais chance para identificar se o paciente teve contato, vamos supor, com coronavírus ou não. Agora, se eu utilizo no meu teste imunológico anticorpo monoclonal, para poder identificar se o paciente carrega o antígeno, se ele tiver com baixa quantidade desse antígeno, vamos supor que ele teve contato com o coronavírus hoje, tá? Vou colocar um exemplo. E aí ele vai fazer o teste amanhã. Se eu fizer um teste amanhã com esse paciente, com um teste imunológico para ver o anticorpo policlonal, né, para ver o quanto que o paciente tem desse antígeno na corrente sanguínea, eu vou conseguir identificar, o teste pode dar positivo. Agora, se eu utilizar um anticorpo monoclonal, por ser somente um clone de plasmócito nesse teste, se eu tive o contato prévio, a quantidade de antígeno na minha corrente sanguínea é muito baixa. E aí pode dar um teste falso negativo. Então, o paciente pode até ter contato já com o coronavírus, mas vai dar um teste negativo porque eu utilizei um teste com anticorpos monoclonais. Mas o bom do monoclonal, a vantagem dele é que ele é muito específico. Significa isso, que se realmente o paciente tem coronavírus, ele vai ser quase 99% específico para coronavírus. Porque o policlonal, a gente pode ter falsos positivos também. Essa que é a desvantagem. Então, quer dizer que se eu tiver coronavírus e tiver gripe, vai se ligar todos ao mesmo tempo no teste. Aí eu não sei se deu positivo para coronavírus ou se deu positivo para gripe, porque eu posso estar com os dois ao mesmo tempo. Então, tá vendo? Então, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, por isso que demora muito tempo para se desenvolver um teste imunológico para determinada doença. Principalmente o coronavírus, né, que agora é super complexo, tem várias estruturas diferentes e tal. Então, você tem que ter muita validação para ver se o teste melhor é poli ou mono. Entendeu? Porque eu preciso saber, porque eu preciso garantir que eu não vou soltar nem o resultado falso negativo e nem falso positivo desse paciente. Tá bom? E tudo isso é feito em camundongo. Então, o que eles fazem? Se a minha pergunta é saber se o paciente tem coronavírus, se ele tem um antígeno, né? O que eu vou fazer? Se eu preciso ligar
um antígeno anticorpo, então eu tenho que criar uma estrutura de teste imunológico, onde dentro desse teste já vai ter o anticorpo coronavírus. Porque na hora que eu coloco o sangue do paciente que tem um antígeno, vai se ligar antígeno anticorpo. Agora, se eu quero saber se o paciente carrega anticorpo, se ele já está imunizado, aí é o contrário. Eu vou introduzir o antígeno do coronavírus nesse teste imunológico, e se ele já tem o anticorpo contra o coronavírus, esse anticorpo que eu pegar do sangue dele vai se ligar no antígeno do teste. Tá? Então, você tem que saber a pergunta. Independentemente disso, se é antígeno ou anticorpo, se utiliza animais. Então, vamos supor que eu quero saber a minha pergunta se a professora Jaqueline teve contato com o coronavírus, ela está com antígeno. Se ela tiver contato, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um camundongo, vou induzir coronavírus nele, né? Ele vai ativar uma resposta imune nele, ele vai produzir anticorpo contra o coronavírus, e esse anticorpo que ele produziu contra o coronavírus, eu vou retirar dele, vou fazer um processo, né, de purificação desse anticorpo in vitro, vou expandir ele de uma forma sintética e colocar num teste imunológico. E aí colocar numa placa. Aí quando eu colocar minha gota de sangue nesse teste, se realmente eu estou carregando o coronavírus, vai se ligar naquele anticorpo, porque aquele anticorpo que foi construído, ele é específico para coronavírus. E como que ele foi construído? A partir de uma indução em animal. Então tem que utilizar animais. E o camundongo, o raso, eles são... a parte genética dele é muito próxima da nossa. Então tem mais facilidade para você trabalhar com isso, tá bom? Aqui mostrando então como se desenvolve, tá vendo? Com um anticorpo monoclonal. Então pega um camundongo, coloca lá um antígeno no camundongo, ele vai desenvolver a doença. Vamos supor que ele desenvolveu o coronavírus. E aí, o que eles pegam? A maioria desses linfócitos B de memória, grande deles fica no baço. Retira o baço do camundongo, vai fazer uma purificação para retirar esses linfócitos B de memória que foi produzido contra o coronavírus, expande ele, faz uma purificação de forma sintética e cria um anticorpo monoclonal aqui puro, tá vendo? Onde eu vou introduzir isso no teste. Então, se eu tiver um antígeno do coronavírus, vai se ligar esse anticorpo, porque esse anticorpo que foi criado aqui é específico para o coronavírus, tá bom? E que eu falo para vocês do antígeno, né? O antígeno ele possui epítopos, que são esses epítopos aqui. Que nem eu dei aula para vocês lá do vírus. Então, lembra que os vírus têm essas glicoproteínas virais. Essas glicoproteínas virais são epítopos, então eles vão se ligar, né, ao anticorpo que está nesse teste ou vice-versa, né? Se eu já produzi anticorpo contra o coronavírus, esse anticorpo que está passando pela corrente sanguínea, se tiver presente, ele vai se ligar ao antígeno, no caso do coronavírus, na placa. Então eu posso trabalhar ou com um ou com o outro, tanto faz, tá bom? O problema do epítopo tem que ter um sério cuidado, porque a região do antígeno que reage com o anticorpo, então, é epítopo, e pode ter reações cruzadas, que é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes o paciente tem um falso positivo, aí acha que é coronavírus, na verdade pode ser uma outra doença, ou ele tem coronavírus, mas uma outra doença junto. E aí dá um falso positivo, mas você não sabe se realmente é ou não é, tá? Então, isso que tem que ter um certo cuidado para quem desenvolve esses testes imunológicos, fazer um teste mais sensível e específico possível para diminuir a reação cruzada, tá? Qual que é o papel importante dos testes imunológicos? Então, para o diagnóstico, para ver se o paciente tem ou não a doença, para monitorar, né, se o paciente se curou daquela doença, então, no caso, né, o coronavírus, se ele se imunizou, produziu IgG, ou se o paciente já tem uma doença autoimune, né, ou ele tem uma imunodeficiência primária e secundária, como eu falei para vocês, e está fazendo um tratamento. E eu quero monitorar tanta doença e também saber se o tratamento está sendo eficiente para esse indivíduo, tá? Então, os testes imunológicos permitem diagnosticar, monitorizar e tratar, ver o tratamento do paciente. E o tipo de amostra varia conforme o que queremos pesquisar. Então, geralmente utiliza soro ou plasma sanguíneo, tá? Pode-se utilizar também urina, em alguns casos, líquor, tá? Em grande parte, a maioria que se utiliza é soro ou plasma sanguíneo, tá bom? E líquor. Líquor usa bastante também, tá bom? O líquor que fica nos líquidos cavitários, que fica perto da coluna, que eu acho que vocês já viram isso. Quais testes de imunologia que existem hoje? Tem os testes de ELISA, que a gente vai ter isso na semana que vem. Teste de imunofluorescência, onde floresce, eu consigo ver a célula no microscópio, fluorescente com cor.
A imunocromatografia, que é o teste rápido. Imunistoquímica, que eu consigo ver também células de tecido. Análise de proteínas, que são o Western blot, que eu consigo quantificar o quanto tem a proteína de um paciente. E a citometria de fluxo, que eu consigo monitorar a quantidade de linfócitos T que eu falei para vocês. Bom, hoje nós vamos falar da imunocromatografia. A imunocromatografia é o famoso teste rápido, que vocês já fizeram isso na vida. Teste rápido para diabetes, para o HIV, teste rápido para hepatite, teste rápido para diabetes não, tá, gente? Diabetes é diferente. Teste rápido para HIV, teste rápido para hepatite, ou para o coronavírus, ou para o H1N1, ou para dengue, o que for. Tem vários tipos de teste rápido, tá? O teste rápido é um teste qualitativo. Então, ele vai falar sim ou não, tem ou não tem. Não dá para você quantificar. Ah, eu quero saber o quanto que eu tenho em porcentagem de anticorpo que produzir contra o coronavírus. Eu vou fazer isso por imunocromatografia? Não, não dá para fazer. Vai fazer por outros testes, tipo uma Western blot, um outro teste, tá? Então, ele só é qualitativo. Tem ou não tem? É que nem um teste de gravidez. Estou grávida ou não estou grávida, tá? Detecção de antígenos virais anticorpos. Então, nesse teste rápido, eu consigo saber se o paciente tem um antígeno na corrente sanguínea ou se o paciente também produziu anticorpo. Ah, se eu quiser ver os dois ao mesmo tempo, consigo ver um teste rápido? Também. Hoje em dia, tem teste rápido, você consegue ver o resultado dos dois ao mesmo tempo. Se ele está imune ou se ele tem ainda o contato com o coronavírus, não ainda produziu anticorpo contra o corona, não está imunizado. E o teste é muito rápido e simples, porque você utiliza aqui o quê? Uma gota de sangue. Então, você fura o dedinho, né, com uma lancetinha do paciente, coloca uma gotinha de sangue aqui, tá vendo onde está o círculozinho, utiliza um diluente que vai ser adicionado à amostra e ela vai percorrer junto ao teste. E em torno aí, tem teste que é tão rápido que em 3 minutos já são resultado. Então, geralmente de 3 a 15 minutos eu tenho um resultado dessa doença. Tem a fase imóvel, que é a amostra diluída, ou fase sólida, que é a membrana revestida, que eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui mostrando um teste rápido da gota de sangue, mostrando de um HIV, né? E o que é importante aqui, então, vocês estão vendo aqui é um teste rápido. O S aqui é onde vai a amostra do paciente junto com o diluente. E aí ele percorre por toda a membrana, que eu já vou falar um pouquinho lá na frente como que funciona isso, tá? Então, vocês percebem aqui que geralmente os testes rápidos, ele vem com o nome assim, C ou T. C significa de controle e T significa de amostra, tá? Então, o que acontece aqui? Esse C aqui, de controle, ele sempre vai marcar. Toda vez que vai colocar a amostra do paciente diluente, ele tem que marcar. O que significa que ele tem que marcar? Porque aqui sempre vai dar positivo. Porque isso mostra que o teste está válido. Tá? Isso mostra a garantia da qualidade da amostra. Eu tenho um controle positivo inserido dentro do meu teste rápido. E ele sempre vai dar positivo. Então, na hora que eu colocar o diluente com a amostra do paciente, sempre vai dar positivo. E não é porque ele tem a doença, tá? É porque aqui, nessa parte do teste, já está aderido aqui um antígeno, um anticorpo já para aquela doença. Na hora que percorre, ele sempre vai dar positivo. Então, é uma amostra controle, tá? Ele tem que marcar. E o T é de amostra. Ou seja, se marca no T e marca no C, tá vendo os dois aqui? Então, significa que é positivo. Tá vendo? Então, marcou no T aqui de amostra. Então, significa, vamos supor que aqui eu quero saber se eu tenho na minha corrente sanguínea um antígeno do HIV, né? Então, vamos supor que aqui, dentro do meu teste, tá dentro dele um anticorpo para HIV. Se eu carrego um antígeno HIV, então concorda que vai reconhecer esse anticorpo. Se reconheceu, vai dar positivo. Então, amostra positiva. Se não reconheceu, é porque eu não tive contato com HIV. Não tem a doença. Então, deu negativo. Mas o controle tem que marcar, porque isso mostra a qualidade da amostra. Tá vendo? Então, o T marcou aqui, ó, positivo. Não marcou, negativo. Mas o que aconteceu aqui nesses dois testes? Tá vendo? Um marcou só no T, mas não marcou no controle, e outro não marcou nada. Isso aqui dá para utilizar? Não. Isso é inválido. Se eu faço um teste rápido e só marca a amostra e o controle não, isso aqui tá errado. Ou porque às vezes o teste caiu no chão, ou porque não pegou uma amostra suficiente, ou porque contaminou, ou porque quebrou, ou foi mal armazenado, não estava na geladeira, seja lá o que for. Ou até aqui, tá vendo, não marcou nada. Então, esse aqui é bem provável que seja um teste que já está com problemas de armazenamento, temperatura, amostra, um monte de problema, tá? Então, é por isso que é importante sempre marcar o controle. Se não marcar,
é porque realmente não tem qualidade nesse teste, tá? E marcando, agora é só visualizar se tem ou não tem, tá bom? Então é muito rápido. E como que funciona, né? Porque como que está aderido, né, o anticorpo, o antígeno nessa membrana, né? A gente chama de membrana. Então, o teste rápido, ele é um dispositivo com membrana revestida ou com antígeno ou com anticorpo nas zonas T e C, que é aquela zona lá do amostra e a zona controle. E o controle sempre vai marcar, tá? Que mostra a qualidade. E no caso aqui, que está mostrando aqui uma simulação, né? Utilizando anticorpos específicos marcados com partícula de látex. Então, aqui no caso, aqui no meu teste de HIV, o que está aqui dentro são anticorpos para HIV. Né? Então, foi produzido anticorpos através dos camundongos, como eu falei para vocês. Retirou esses anticorpos do baço camundongo, ampliou esse anticorpo, purificou. Agora eu vou pegar esse anticorpo e vou aderir dentro de uma membrana. E como que eu faço essa adesão com a membrana? Eu utilizo partículas de látex. E por que eu utilizo isso? Porque isso permite que o anticorpo fique aderido na membrana e ele não fica caminhando, andando para lá e para cá. Ele vai ficar aderido aonde realmente eu quero que ele marque, né? Ou seja, ele vai ter uma adesão de anticorpo bem aqui e bem aqui. Aqui sempre vai marcar, e aqui só vai marcar se realmente o paciente tem o contato com o antígeno ou não, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, aqui mostrando a diferença do positivo e o negativo. Se ele tem uma amostra positiva, a partir do momento que eu coloco a amostra de sangue, né, eu coloco um diluente dentro. O diluente é como se fosse um tampão que vai permitir com que essa amostra corra por toda a membrana, né? Se ele realmente tiver o antígeno do HIV, o que vai acontecer aqui? Esse antígeno HIV, né, o epítopo dele vai se ligar no epítopo do anticorpo, certo? Quem está mostrando aqui, ó, vai marcar. Daí eu vou ter, então, um conjuntinho, né, de antígeno ligado com o anticorpo que estava na minha membrana. E isso mostra, então, que quando forma essa fusão aqui, essa reação aqui, antígeno-anticorpo, que a gente fala que é a reação sanduíche, mostra, então, que o paciente está positivo. Agora, se ele não tem o HIV, o que vai acontecer? Coloca a amostra do paciente, colocou o diluente para percorrer a amostra, e o que vai acontecer? Ele tem um anticorpo aqui normal, porque está dentro da membrana, mas ele não tem antígeno. Vai se ligar? Não vai ter ligação nenhuma. O anticorpo vai ficar lá parado, não tem ação nenhuma, ele fica lá, então dá negativo, porque eu não tive essa reação entre as duas, né? Antígeno e anticorpo. Então, se eu tenho a amostra, ele vai se ligar. Se eu tenho realmente o antígeno, ele se liga, forma essa reação e mostra aquele positivo, tá? Agora, se eu não tenho um antígeno daquela doença, o anticorpo fica lá e não tem ação nenhuma, e aí ele fica negativo, não tem nenhuma marcação, certo? Bom, e aí no caso, aí a gente pergunta, professora, mas esses testes rápidos, dá para ver tanto se o paciente está imunizado ou se ele teve contato prévio ao mesmo tempo. Dá para fazer isso? Dá. E aí o que eles fazem? Uma parte do teste faz só para ver se o paciente tem um antígeno e uma parte do teste faz só para ver se o paciente tem um anticorpo. Então, cria essas duas estruturas de anticorpo aqui, e aí se o paciente tem antígeno, se liga, e aqui no caso vai ter um antígeno do coronavírus, o anticorpo se liga aqui. Você vai conseguir ver os dois, isso aqui, ao mesmo tempo. Para ver se o paciente teve o contato ou se o paciente tem produção do anticorpo contra aquele antígeno, tá bom? Dá para fazer isso também, tá bom? Mas a maioria deles, os testes, geralmente é um ou outro, tá bom? Mas tem alguns sim que dá para você ver os dois ao mesmo tempo, tá bom? E aqui mostrando quais tipos de testes que existem de teste rápido. Então tem teste rápido para dengue, né? Ó, tá vendo? Vem uma caixinha num plastiquinho, você tira aqui, tá vendo? Coloca a gota de sangue do paciente aqui, pinga o diluente, aí ele percorre. Tem teste rápido para chikungunya, tá vendo? Ó, tanto para VIGG e IgM, como eu falei para vocês, se está imunizado ou não, tudo ao mesmo tempo, ou teve só contato com a partícula do antígeno. Tem para Zika vírus, tá? Aqui mostrando também da hepatite, aqui mostrando que o paciente teve hepatite positivo para hepatite B. Então, ó, tá vendo? Presença da linha T e a linha C, deu positivo. Então, aqui coloca a amostra do paciente, coloca o diluente e ele percorre. E aqui já tem também teste rápido para o coronavírus, tanto IgG quanto IgM. Se ele teve contato
primeira vez com antígeno ou se ele já está imunizado. Tá vendo? Então são vários, certo, pessoal? Bom, a aula de hoje é isso. Na semana que vem a gente fala um pouquinho sobre o teste de ELISA e os testes de imunidade para ver se o paciente tem ou não a doença, se ele está imune, ou outros tipos de teste diagnóstico. Na semana que vem a gente fala sobre essa segunda parte, ok? Boa semana para vocês.